eu já medi todos os entre pontas de anéis em todos os cilindros. Você tem que fazer essa medida em todos os cilindros, eu mostrei uma vez. Medi também os anéis de lubrificação e também dentro da medida, a medida dele é um pouco maior. Para este tipo de motor vai de 0,40 a 1,40, ou seja, uma variação de 1 milímetro. Estava dentro, consegui ali 0,50 em todos os cilindros. E para a mesma medida também de distância para todos os cilindros nos de compressão, que vai de 0,20 a 0,40, também deu certo. Agora então eu vou fazer a colocação dos anéis nas canaletas do êmbolo, certo? Instalação dos anéis no pistão, certo? A gente vai precisar de um jogo de anéis, como vocês estão vendo, já mostrei para vocês que vem com a numeração, né? E nós vamos fazer a montagem. Existem algumas marcações nos anéis que devem ser observadas. Os anéis vêm com marcações indicando qual é o lado que vai se manter para cima. Quando ele diz para cima, quer dizer a face do anel que vai estar voltada para a mesa do pistão, para a cabeça do pistão, tá certo? Ou seja, a parte do anel que vai estar para cima e a parte que vai estar para baixo. Então ele diz para mim que qualquer anotação que tiver no anel, essa parte deve estar para cima. Neste anel de lubrificação, nós temos uma pintura em azul nesta face, indica que ela deve estar para cima. Na outra face, ó, nós não temos pintura nenhuma, certo? Apenas nessa aqui, talvez vocês consigam ver uma manchinha de azul aqui, bem discreta, mas é a nossa marcação para que a gente coloque o anel. Existe, pessoal, uma ferramenta, um alicate próprio para a abertura dos anéis e instalação dos anéis, certo? Alguns profissionais gostam de usar, outros não gostam, preferem usar as mãos mesmo, para que assim você controle mais o torque de abertura dos anéis, para que com o alicate você pode correr o risco de apertar demais, abrir demais o anel, ele perder aquela força de compressão dele. Porém, eu vou usar as mãos mesmo porque eu não tenho essa ferramenta, esse alicate de abrir os anéis. Então, imagino que seja uma ferramenta interessante, sim. Nunca usei, mas fica a dica aí se você quiser fazer um serviço ainda mais de acordo, você pode usar sim essa ferramenta, tá? Esse anel aqui, ele é muito fácil de ser colocado, ele não oferece resistência nenhuma. Apenas tendo cuidado aqui para que as pontas se mantenham afastadas, senão depois elas podem atrapalhar um pouquinho. Ó, já está colocado. Eu vou começar pelos anéis de lubrificação, porque no meu ver é o mais difícil de ser colocado, uma vez que são 3 anéis na mesma canaleta. Vocês vão ver que não é assim tão simples colocar ele, às vezes um anel sai a ponta para o lado, isso aí complica um pouco a montagem do anel, tá? Mas eu vou começar por esses anéis aqui, porque assim não tem os de cima para atrapalhar na colocação. Então melhor você colocar eles já lá de baixo, depois coloca o do centro e depois, por último, o de cima, tá? Que aí não tem nada que te atrapalhe. Então vamos lá. É sempre movimentos muito leves, cuidado, pessoal, para não ofender a peça. Isso aqui é uma peça delicada, importantíssima. Movimentos leves, sem pressionar demais, ó, você vai abrindo ela quase no mesmo diâmetro do cilindro aqui, tá bom? Ó, eu vou passando ela de uma canaleta para outra, vou chegando ela aqui no lugar. Eu vou colocar primeiro ela, nós vamos colocar essa de óleo, ela que faz ela que espalha o óleo no cilindro. E nós vamos colocar cada uma dessas aqui, uma em cima e uma embaixo dela. Então primeiro eu vou colocar a de baixo, que é a mais difícil, certo? Vou colocar aqui a de baixo, muito cuidado, como eu falei. Então aqui tomar um cuidado. Isso. Como eu falei para você, de repente as pontas do outro anel eles se soltam e deixam o trabalho um pouco mais difícil. Foi. Isso, consegui colocar ele embaixo. Vamos ver aqui como é que estão as pontas. Estão ok, tá? Tudo embaixo, embaixo. Pronto, tá colocado um. Agora eu vou colocar o de cima. Também
Não é uma tarefa fácil, já falei que esses aqui são os mais difíceis. Você vai aqui contornando, encaixando. Contornando, encaixando e pronto. Tá colocado, ó. Como é que fica aqui, ó. Os 3 anéis viram praticamente um anel, né? Mas na verdade são 3, o superior, o do meio e o inferior. Tá? Agora, o segundo anel, que é um anel de compressão, um anel mais grosso, ele oferece muito torque. Nesse anel vem escrito essa frase aqui, ó. Top. Top. Quer dizer que esta parte vai para cima, certo? Então a gente vai manter essa face para cima e vamos fazer chegar ele até a segunda canaleta com bastante cuidado. Como eu falei, é uma peça que oferece uma resistência, mas é uma peça muito delicada. Deve-se ter todo o cuidado ao manusear essas peças que são muito importantes. E pronto, ó, esse é facinho. Já está colocado aqui, já temos, ó. Ele fica assim folgado mesmo, porque depois vamos comprimir ele, ele vai ficar com uma abertura bem pequenininha, tá? Aquela abertura que a gente mediu lá no cilindro, tá ok? E o último, o primeiro anel. Ele também tem uma marcação, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, não sei se vai dar para ver, uma marcação bem discreta, você vê contra a luz, C-top aqui também, ó. Quer dizer que essa face vai para cima, tá bom? E esse é o mais fácil. Como eu já havia dito, o mais difícil é o de baixo. E pronto. Está montado os anéis no nosso pistão, tá ok? É desse jeito que a gente monta os anéis sem a ferramenta. Uma outra coisa importante, já vou adiantar desde já a respeito dos anéis, que é a posição das pontas dos anéis. O que acontece, pessoal? Aqui vai estar sofrendo compressão daquela explosão e vai estar forçando isso para baixo. Os anéis vão estar segurando qualquer vazamento que possa haver na lateral do êmbolo, certo? Os anéis vão estar segurando isso aí, fazendo essa pressão para que desça com pressão, certo? Super lubrificado, esse tipo de situação. Então não pode acontecer de as pontas dos anéis estarem alinhadas. Não pode acontecer os anéis estarem todos alinhados, as pontas passando no mesmo lugar do cilindro. Isso não pode acontecer, porque senão aquele ponto vai ser um ponto de vazamento, você vai perder compressão no seu motor. O motor não vai funcionar legal, tá? Então existe um posicionamento para as pontas dos anéis. Este posicionamento é da seguinte forma: o anel de compressão superior, você vai deixar ele numa posição, vou tentar mostrar aqui no mesmo ângulo de vocês. Vamos imaginar que nós estamos vendo um relógio aqui, ele vai estar, a ponta dos anéis dele, ó, vai estar no nosso número 12, certo? No relógio aqui na meio-dia ou nas 0 horas. Vai estar bem aqui em cima, ó. Certo? O segundo anel de compressão já vai estar no completo reverso, 180 graus, certo? Ou seja, ó, mantendo uma ponta de anel nas 0 horas, a outra ponta de anel, a preta, ó, nas 6 horas, certo? Olha só, uma nas 0 horas, outra nas 6 horas. Aí, os outros 3 anéis, que são os de lubrificação, devem estar. O primeiro anel de lubrificação deve estar a 45 graus. Vamos imaginar aqui nas 3 horas, certo? Ele vai estar aqui nas 3 horas, 2 horas pode-se dizer. Mais para as 2 do que para as 3. As 3 já vai ser bem aqui nos 90 graus. Ele vai estar um pouco menos aí, certo? Vai estar nessa posição aqui nas 2 horas, vamos dizer assim, fica mais certo. Vai estar aqui nas 2 horas. O outro anel vai estar deste lado aqui, um pouco lá para as 10 horas aqui, ó.
nesta posição, ao inverso, né? Um vai estar para cá, o outro vai estar para cá. E o anel do centro, que é aquele anel mais de lubrificação mesmo, espalhador do óleo, ele vai estar também às 0 horas, certo? Então, primeiro anel aqui, segundo anel aqui, terceiro anel aqui, anel quarto, que é o do meio, aqui, e anel quinto, que é o de baixo, aqui. Tá certo? Isso é importante em todos os cilindros. Deve ser feito isso para que não haja perca de compressão no momento que ele for acionado. Tá ok? Um outro detalhe que eu vou mostrar para vocês, ó, acabei de lembrar aqui. Existe também uma medida entre os anéis. Você vai pegar o seu calibre de lâminas, a mesma ferramenta que nós usamos na outra vez, e você vai medir a distância entre o anel e a canaleta, a folga. Ó. Você vai pegar aqui e vai medir a folga entre o anel e a canaleta. Para este caso aqui, uma folga máxima de 0. Vamos tentar colocar aqui, tremendo muito aqui, a emoção do momento. Aqui ele entrou o 0,5 muito justo, certo? Entrou o 0,5 muito justo. E você vai tirar as medidas para cada um dos anéis e você vai medir se ele de repente não está tendo muita folga entre um e o outro anel. Existe um padrão para isso aí. Esta medida aqui é de 0,04 a 0,06, certo? Ao voltar nós já vamos colocar estes cilindros de volta já dentro do bloco do motor. Tá ok? Então, vamos lá.